O que aprendemos com a vida de Nicodemos conforme o registro de João capítulo 3? Bem, antes de mais nada é importante nós relembrarmos ou conhecermos quem foi Nicodemos. Nicodemos foi um grande líder religioso em seu tempo. Ele pertencia a um grupo dentro do judaísmo chamado de os fariseus. Os fariseus tinham esse nome porque eles se consideravam ao menos os separados. Eles estudavam com afinco, com muita disciplina, a Torá, os 5 livros da lei, que hoje compõem os 5 primeiros livros da nossa Bíblia no Antigo Testamento. Os fariseus eram extremamente metódicos e procuravam aplicar os princípios desses 5 livros às suas vidas. Eles eram pessoas que, vistas por fora, aparentavam muita santidade, muita disciplina, muito zelo com a palavra de Deus. Nicodemos também compunha o Sinédrio, a mais alta cúpula da liderança religiosa judaica. O Sinédrio era responsável por decisões religiosas dentro do povo de Deus, responsável também por algumas decisões jurídicas e algumas decisões administrativas e políticas. Então Nicodemos realmente era uma pessoa muito importante em sua época. Ele vai procurar Jesus à noite, porque Jesus já era uma pessoa controversa. Nós precisamos nos lembrar que os maiores opositores de Jesus em vida foram os escribas, os saduceus e os fariseus, a liderança religiosa. E Nicodemos já estava curioso com Jesus, os sinais, as maravilhas, o ministério de Jesus já despertava curiosidade. Nicodemos, ele vai procurar Jesus à noite, e desse encontro de Jesus com Nicodemos em João capítulo 3, nós aprendemos algumas lições muito importantes. A primeira delas é que Jesus nos ensina que a religião, num certo sentido, é fútil. E por religião aqui eu quero dizer sobre toda a tentativa humana de, pelos seus próprios esforços, tentar se conectar com Deus. Por religião eu quero dizer toda construção humana para tentar oferecer algum sacrifício de sua parte para apaziguar a ira de um Deus santo e fazer paz com esse Deus. Religião vem do latim religare e significa toda tentativa humana de tentar se conectar a Deus. O Evangelho é justamente o contrário. O Evangelho nos mostra um Deus que vem de sua glória, se envolve com a vida do ser humano morto em delitos e pecados, e através da pessoa de Jesus, o seu Filho, aquele que nunca cometeu pecado, Deus nos restaura, apazigua a sua ira quando o seu Filho é morto em nosso lugar, derramando sangue perfeito. Então, o relato de Jesus com Nicodemos, num primeiro momento, nos ensina sobre a futilidade da religião. Nicodemos era um homem performático, era um homem que observava os 5 primeiros livros da lei com muito zelo, com muita dedicação, com muita entrega. Ele pertencia a esse grupo muito seleto dos fariseus e ao grupo mais seleto ainda do Sinédrio. Mas Jesus já chega de cara e diz: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Você precisa nascer de novo. Todos os seus esforços para tentar agradar a Deus são inúteis. Todos os seus esforços de tentar se conectar com Deus são inúteis. O ser humano não é salvo por sua performance. O ser humano jamais será salvo por suas boas obras, porque os profetas já diziam que as nossas melhores obras não passam de trapo de imundícia diante de um Deus plenamente e infinitamente santo. Essa é uma lição muito valiosa. Toda religião, toda tentativa humana de, por sua própria performance, pelos seus próprios meios, por seus próprios dogmas, tentar se conectar com Deus, são inúteis. Mas não para por aí. Esse encontro de Nicodemos com Jesus à noite, registrado em João capítulo 3, também tem uma outra lição para nos ensinar. Nos ensina sobre a necessidade do novo nascimento. Jesus não quer deixar Nicodemos embora sem esperança. Jesus diz: olha, Nicodemos, o vento sopra onde quer, você escuta a voz do vento, você não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo, da vontade soberana de Deus. E você, Nicodemos, precisa experimentar esse novo nascimento. Há esperança para você, Nicodemos, por mais que você tenha percorrido uma estrada de religião, uma jornada de performance, uma construção humana religiosa, Nicodemos, você pode sim ainda experimentar a salvação. Então Jesus apresenta a Nicodemos, como apresenta a mim e a você, que
Todos nós, para sermos salvos, precisamos nascer de novo, precisamos nascer do Espírito, precisamos ser renovados de dentro para fora por Deus, precisamos olhar para Jesus Cristo, Senhor e Salvador, e recebermos dele vida e vida em abundância. E por fim, desse encontro de Jesus com Nicodemos, conforme registrado em João capítulo 3, nós aprendemos que a salvação se encontra apenas numa pessoa. É isso mesmo. A salvação se encontra apenas numa pessoa. Nós temos nessa conversa de Jesus com Nicodemos o registro de um dos textos mais belos de toda a palavra de Deus. João capítulo 3, versos 16 a verso 18. Olha só o que Jesus disse a Nicodemos. Porque Deus, Nicodemos, amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê, nesse Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Eu gostaria de ler um versículo adiante, o versículo 19, onde Jesus diz que o julgamento é este: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Jesus está dizendo a Nicodemos: Nicodemos, nenhuma obra humana, por mais que seja em sua aparência exterior bela, pode agradar a um Deus infinitamente santo, porque o DNA de toda a obra humana é má. Há uma única maneira de nós sermos salvos, de nós nascermos de novo, é através do Espírito Santo de Deus, quando nos rendemos à pessoa de Jesus, aquele que é o amado de Deus Pai. Jesus foi quem foi enviado por Deus Pai, porque Deus Pai amou o mundo, e quem olhar para Jesus Cristo, se render ao seu senhorio, se entregar à salvação que Ele providenciou, tê-lo como seu tesouro de grande valor, Jesus diz: esse será salvo, não entrará mais em condenação. Que texto belíssimo! Em uma única conversa, Jesus nos ensina a inutilidade das nossas realizações na tentativa de agradar um Deus infinitamente santo. Jesus também nos ensina que é necessário que todos nós nasçamos de novo para que experimentemos vida e vida em abundância. E Jesus ensina que a salvação é gratuita e está represada, armazenada numa única pessoa, que é a pessoa enviada por Deus Pai, porque Ele amou o mundo de tal maneira que entregou Jesus Cristo para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna.